Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, a gente tem o mestre de obras e seu ajudante que estão tentando calcular a altura de um navio, né? E o que está acontecendo é o seguinte: o navio está aqui no porto, está sendo representado aqui por esse tracinho que eu fiz. Essa seria a altura do navio, que eu vou chamar de H. Aí o mestre de obras, que eu vou chamar de M, certo? Tá enxergando esse navio por um ângulo de 30 graus. E o enunciado diz pra gente que o seu assistente, o seu ajudante, tá 20 metros mais próximo do navio e ele enxerga o navio com um ângulo de 60 graus. Então esse é o ponto A, onde está localizado o seu ajudante, e o ângulo com que ele enxerga o navio é um ângulo de 60 graus. Aí ele quer saber, com base nessas informações, qual é a altura do navio. Então, numa situação genérica, né, num problema com medidas quaisquer de ângulos que ele possa te dar aqui, a ideia seria chamar esse pedacinho aqui de x, a distância do ajudante até o navio, e por meio de um sistema de equações a gente consegue resolver o problema, né? Então, por exemplo, tangente de 30 graus, que vai representar o ângulo de visão do mestre de obras, vai ser cateto oposto, que é o h, sobre o cateto adjacente, que é 20 mais x. Isso olhando para o triângulo grandão, né? Esse triângulo retângulo grande. E como 30 graus é um ângulo notável, eu poderia dizer que essa tangente é a raiz de 3 sobre 3. Essa é a nossa primeira equação. A segunda equação seria a partir do ponto de vista do ajudante. Ele está enxergando o navio sob um ângulo de 60 graus, né? Então, aplicando a tangente de 60, eu tenho que cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente, perdão, vai ser raiz de 3, que é a tangente de 60. Então, isolando h em uma das equações, substituindo na outra, né, a gente consegue descobrir o x e resolver o sistema. Essa seria, gente, a solução genérica, né, que permite que você calcule aí essa altura, independentemente dos valores que aparecem no exercício. Mas para esses valores em específico, a gente consegue, né, completar essa tarefa de um jeito um pouquinho mais eficiente. Porque pensa aqui comigo, esse ângulo de 60 graus que aparece aqui, ele é o ângulo externo do triângulo que fica aqui à esquerda do nosso desenho. E a gente sabe que ângulos externos têm uma medida que é igual à soma dos ângulos internos do triângulo que não são adjacentes a ele. Então, esse 60 graus é igual a esse 30 mais aquele ângulo lá da outra ponta. Bom, se 60 é 30 mais alguma coisa, essa outra coisa tem que ser 30 também, concorda? E completando esses ângulos, a gente descobre, então, que esse triângulo aqui da esquerda é um triângulo isósceles. O que significa que essa medida da hipotenusa do triângulo menor também é igual a 20. Então, tem um jeito muito mais rápido de você calcular essa altura, né? Depois de ter descoberto que o triângulo menor é um triângulo, que o triângulo da esquerda é um triângulo isósceles, e tendo assim descoberto a hipotenusa do triângulo menor, a gente consegue só usando o seno de 60 calcular a altura que a gente precisava, né? Então, pensando aqui nesse triângulo menor, seno 60 graus vai ser o cateto oposto, que é a altura desejada, sobre a hipotenusa, que eu descobri que é 20, né? Da tabela de ângulos notáveis, eu sei que o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Dá para simplificar os denominadores dessas frações, e quando eu passo esse 10 multiplicando para lá, eu descubro que a altura do navio é 10 raiz de 3 metros. E essa fica sendo a sua resposta final, certo? Então, é um problema clássico, né? Como o enunciado menciona ali, é um problema clássico dentro dessa área de trigonometria dos objetos inacessíveis, para você calcular alturas, né, de prédios, de edifícios que estão muito longe. No geral, a gente resolve esse problema pensando no sistema de equações, mas se os ângulos ajudarem e a gente conseguir encontrar aquele triângulo isósceles, a gente tem um caminho muito mais curto para chegar na resposta.
tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa solução. Até mais.